Olá, estudantes! Seja bem-vindo a mais uma aula do Educa Belém. Eu, professora Nádia Corumbá, e o Jonathan aqui conosco. Então, vamos estudar? Acompanhe comigo aqui o slide sobre as capitais dos estados da região Nordeste. Vamos aprender? A capital do Maranhão é São Luís. A capital do Piauí, Teresina. A capital do Ceará, Fortaleza. A capital do Rio Grande do Norte é Natal. A capital do Paraíba, João Pessoa. A capital de Pernambuco, Recife. A capital de Alagoas, Maceió, no litoral nordestino, praias banhadas pelo oceano. A capital do Sergipe, Aracaju. E a capital da Bahia, né? Nossa primeira cidade, Salvador. Muito bom, estudantes. Agora nós vamos acompanhar os aspectos físicos da região Nordeste. Então, olha só, ela é formada por 9 estados. Tem uma área de um pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E a população, ó, segundo os dados agora de julho do IBGE, tem mais de 157 milhões de habitantes. Esse território do Nordeste equivale a 18,5%, né? Quase 18,25% do território brasileiro. Tem diferentes paisagens que nós vamos aprender hoje. Tem temperaturas elevadas, baixo volume pluviométrico, ou seja, poucas chuvas, e tem um grande potencial de evaporação. Então, volta aqui comigo. A gente vai observar hoje que a região Nordeste foi a primeira região do país, né, a ser povoada e principalmente desmatada. E isso afeta hoje o modo de vida dessa população. Então, a gente vai observar como a ação humana interferiu e também as condições climáticas, relevo, influenciam e causam um problema bem sério de décadas, né, da região Nordeste, que é a seca. Então vamos aprender um pouco mais sobre o Nordeste, uma região maravilhosa, linda do nosso país, como todas as outras regiões. Vamos lá. Vamos observar um pouco sobre os tipos de vegetação e clima. Vocês observam aqui, né, uma folhagem, uma árvore ressecada, mas também nós temos plantas um pouco mais vivas nessas imagens. Então, lá no Nordeste, nós temos a presença da caatinga. Olha só, o clima, ele é semiárido. O que é isso? Escassez, né, de chuva. E também tem o clima litorâneo. Lá no litoral, olha, tem os mangues, a Mata Atlântica, tem o clima tropical no Cerrado e o clima equatorial úmido, Mata dos Cocais. Então a gente pode dizer que o Nordeste é praticamente pensando em um país. Gente, olha quantos climas tem uma só região do nosso país. Então observem aqui, ó, a Mata Atlântica, como é uma imagem da Mata Atlântica. Para vocês agora, ó, a imagem dos manguezais lá da região Nordeste, ok? Agora nós vamos falar sobre o polígono das secas. Então vamos entender o que é isso. O nosso mapa aqui mostra a área de abrangência da seca na região Nordeste. Ela se estende, ó, até o norte de Minas Gerais. É uma área reconhecida pelo governo federal. Inclusive, há muitas ações do governo, né, políticas públicas, para que seja melhorada essa situação de seca, de estiagem. O que são estiagem? Longos períodos sem chuva, sem água. Então, vamos observar aqui o que acontece lá no Planalto de Borborema. Olha só, o Planalto de Borborema, a massa de ar que vem do oceano, a massa de ar frio tenta entrar, mas pela essa altitude, né, essa elevação, impede que esse vento, que essa umidade entre no Nordeste, bloqueando a chuva cair. Então fica mais quente lá nessa região. Aqui, ó, a gente tem um fluxo do vento entrando e a umidade. É uma barreira natural lá na região Nordeste. Olha a imagem do Planalto de Borborema. Olha como ele é lindo, maravilhoso, mas que tem uma consequência climática impacta diretamente a população. Vamos observar agora um pouquinho sobre os biomas. O que são os biomas? São as características vegetais. A gente vai falar da vegetação que existe no Nordeste. Vamos entender a legenda do nosso mapa.
Aqui, em verde mais escuro, a Amazônia. Lembra que na nossa aula anterior nós falamos que parte do Maranhão corresponde à Amazônia Legal? Então essa parte aqui, ó, no noroeste do Maranhão, divisa com o Pará e o norte do Tocantins, é a Amazônia, onde existe a Mata dos Cocais. Em amarelo, né, a gente tem aqui, ó, a Caatinga, né, que é a região onde abrange essa seca. Em laranja, nós temos o Cerrado. E em verde aqui, ó, já bem reduzido, a Mata Atlântica. Esse litoral do Brasil, a Mata Atlântica, era bem extenso, né? Chegava até lá para o Sudeste, mas devido ao desmatamento, desde lá do período da colonização do Brasil, a Mata Atlântica reduziu bastante a sua área, ok? Então vamos seguir agora e ver as imagens de como é o Nordeste brasileiro. Olha só, os rios secam, né? Olha só a vegetação. É uma vegetação que tenta ter vida. Aqui nós temos uma foto do autor Graciliano Ramos, Vidas Secas, as pessoas abandonando o sertão por falta de água. Se não tem água, não tem como ter agricultura, não tem como ter pecuária, alimento, né? Pessoas morrendo pela fome por falta de água no Nordeste. E olha aqui a vegetação característica lá da região Nordeste, o cacto, né? Que é uma vegetação que inclusive guarda um pouco de água dentro dela própria. Agora a gente vai falar não só de tristeza, mas também sobre um rio maravilhoso, que é o Rio São Francisco, que ele é conhecido também lá pelos nordestinos como Velho Chico. Olha só, lá na região Nordeste, devido à seca, a maioria dos rios são temporários, né? Por falta de chuva. Passa meses, até anos sem chover em determinadas regiões de lá. Olha só, o Rio São Francisco é o único rio perene que atravessa todo o sertão nordestino. Tá? Ele também, né, fica lá próximo do Rio de Planalto. E o Rio São Francisco, ele favorece, ó, a irrigação, o transporte, a pesca, a produção de energia elétrica. E há alguns problemas, eu marquei para vocês algumas palavras aqui. O que é perene? É aquele que é contínuo, né? Assoreamento. Assoreamento é quando há desmatamento e a areia, a erosão começa a diminuir, estreitar o rio. Olha só, e desmatamento da mata ciliar, da mata original. Observem agora as bacias hidrográficas que compõem a região Nordeste. Nós já falamos aqui da região Norte, então observem aqui na nossa legenda, aqui, ó, Maranhão em cinza é a bacia hidrográfica do Nordeste. Em branco é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E observem aqui, ó, já falei para vocês que essas linhas azuis, esses tracejados, são os rios. E olha o Rio São Francisco nascendo lá em Minas Gerais. Nós também temos aqui, ó, a bacia leste. Então, nós temos 3 principais bacias hidrográficas, ou seja, rios. Volta comigo aqui. Rios que... Lembra da nossa aula que nós falamos do Amazonas e seus afluentes? Então, essas bacias hidrográficas são o quê? São rios maiores e eles recebem os seus afluentes. Essas bacias hidrográficas são o modo de vida, né, da população, os rios navegáveis. O Rio São Francisco é o maior dos rios, não é o único rio da região Nordeste, tá ok? Então volta comigo para o slide. Olha só, lá para a região Nordeste também foram criados alguns projetos devido a essa seca, como a construção de cisternas, que mostra para vocês. As cisternas são a coleta de água, olha aqui o cano, coletando água da chuva, né, nas regiões onde chove. E esses reservatórios aqui, ó, são chamados de cisternas. Também foram criados, olha só, os açudes. Os açudes são reservatórios, são represas, para guardar essa água. E essa água às vezes é barrenta, não própria para o consumo, mas é o que a população tem. Houve um outro projeto também, que foi a transposição das águas do Rio São Francisco, que a gente vai já acompanhar sobre isso. Isso favorece, ó, a irrigação da lavoura, né, a agricultura, e essa água vai ser levada até os rios temporários da região Nordeste. Então vamos ver um pouco mais sobre o que é a transposição do Rio São Francisco. Observem em nosso primeiro mapa aqui, ó, o Rio São Francisco, já falei para vocês, nasce lá em Minas Gerais, tá?
E ele vai desaguar, ó, lá na fronteira na divisa, né, dos estados de Alagoas e Sergipe, ok? Aqui, ó, essa outra legenda mostrando para vocês a localização do Rio São Francisco no Brasil. Nós vamos acompanhar agora, pessoal, um vídeo falando sobre essa obra que vai favorecer milhões de pessoas na região Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco, ok? Então vamos lá. As águas do projeto de integração do Rio São Francisco chegaram hoje ao Ceará. A conclusão das obras do Eixo Norte permite a integração entre os reservatórios Milagres, em Pernambuco, e Jati, no território cearense. São 40 anos no mesmo lugar, lidando com a seca. Em Jati, a 530 quilômetros de Fortaleza, seu Givanildo produz feijão e milho. Agora, com o Rio São Francisco como vizinho, a alegria mal cabe no peito. Com certeza vai melhorar, porque aí vai água a todas as casas, né? Certeza da barragem, vão fazer as caixas d'água, onde vão chegar nos sítios. Porque nos sítios não tem água, né? Eu nunca vi tanta água, nunca saí daqui. Com a água favorável aí ficou mais fácil pra gente viver aqui no Nordeste. Muito, muito feliz. As águas do São Francisco chegaram ao Ceará após 13 anos do início do projeto de transposição. O presidente Jair Bolsonaro acionou o botão. As comportas se abriram e a água jorrou rumo à cidade cearense de Jati. A partir de agora, um mundo de possibilidades se abre ao desenvolvimento da região. Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim. Um dos trechos de engenharia mais complexos do Eixo Norte era a construção deste túnel, que fica na divisa entre Pernambuco e Ceará. Com cerca de 860 metros de comprimento, o túnel Milagres Jati permitiu que a água chegasse aos cearenses. Após encher o reservatório de Jati, o Velho Chico se integra ao cinturão das águas do Ceará. A partir daí, a água segue rumo à Fortaleza, garantindo o abastecimento de 4,5 milhões de pessoas que vivem na capital e na região metropolitana. Quando todas as estruturas e sistemas complementares estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte devem ser beneficiadas. E outros investimentos estão previstos para este ano. Viram quanto benefício o Rio São Francisco está trazendo para essa população? Agora nós vamos acompanhar a próxima tela, o relevo da região Nordeste. Acompanha comigo. É formada pela planície costeira, essa área em verde no litoral. Áreas mais rebaixadas, essas planícies. Também tem a área central, aqui ó, o Planalto de Borborema, a Chapada Diamantina e a Serra Grande. Esses são os principais informações sobre o relevo do Nordeste. Agora nós vamos acompanhar a divisão do Nordeste em sub-regiões. Olha só, em verde nós temos aqui o meio norte. Em vermelho nós temos o sertão, em roxo aqui é o agreste, ó, e em laranja a zona da mata. Então, essas sub-regiões elas foram divididas por aspectos naturais, ou seja, pela vegetação, clima, relevo, hidrografia e os aspectos também sociais, ok? Então vamos acompanhar agora, pessoal, um pouquinho mais sobre o meio norte. Olha só, o meio norte é uma região que ocupa o estado do Maranhão e Piauí. Vai ter como característica aqui, ó, o extrativismo vegetal, criação de gado de algodão, de arroz, plantação de arroz. Recentemente também eles estão trabalhando lá, né, cultivando soja, extração de minérios. Observem aqui a Mata dos Cocais, tá? É um exemplo de vegetação característica da região amazônica. Nós vamos observar agora o meio norte. Olha só, o sertão. O sertão, ele é a maior sub-região do Nordeste. Vocês têm a imagem aqui de como é o sertão. Observem novamente a vegetação bem seca. Olha o solo, quase não há verde nessa região. Ela é uma área, ó, de clima semiárido
está na encosta das serras, também tem áreas mais úmidas, os brejos, e existem importantes áreas agrícolas. Lá eles praticam a pecuária, agricultura de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz, mandioca e agricultura de subsistência, aquela para a necessidade da família consumir. Também tem áreas irrigadas, né, pelo mercado interno e externo, ou seja, eles vendem produtos para o Brasil e para fora do Brasil. Voltamos aqui ao mapa, pessoal. A gente vai falar agora sobre a Zona da Mata, que é essa área aqui no litoral do Nordeste. Olha só, a Zona da Mata foi dividida em 3 partes. A Zona da Mata Açucareira, que é essa região em vermelho, olha só, vem desde o Rio Grande do Norte até o norte da Bahia. E aqui predomina o latifúndio, monocultores, produção de açúcar. Tem o Recôncavo Baiano, que é esse trecho aqui em azul, ó, próximo à cidade de Salvador, e aqui predomina muito o cultivo de tabaco e a exploração do petróleo. E a zona verde é a zona do cacau, no sul da Bahia, em que a principal atividade econômica é o cacau, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre as indústrias nordestinas. Olha só, lá no Nordeste, volta aqui comigo, devido a essas condições climáticas, não favorece, né, de certo modo, o desenvolvimento da população, mas agora, com a transposição de São Francisco, vai aumentar, vai melhorar essa pecuária e essa agricultura na região. Mas lá também existem indústrias, tem polos industriais, né, tecido, a extração de petróleo, como nós já vimos nas aulas dos recursos minerais. Então, observa comigo agora um pouquinho sobre as áreas mais importantes lá da Bahia. Olha só, o Vale Açu é um vale produtor de frutas como manga, melão, uva. Aqui na imagem nós temos o Vale Açu, que fica lá no Rio Grande do Norte. Temos também o polo de Juazeiro, na Bahia, em Petrolina, que tem uma forte produção também de frutas e manga. E no oeste da Bahia nós temos produção de café, soja e frutas. Tem muitas empresas agrícolas lá do sul. Pelas essas condições do Nordeste também, não é só tristeza. Se instalaram na região Nordeste por terem terras baratas, mão de obra também um pouco mais barata e essa localização estratégica. Lembra que a região Nordeste, vamos voltar lá ao nosso mapa 1, verifique no seu livro, volta aqui comigo. A região Nordeste é banhada pelo litoral, né? Banhada pelo Oceano Atlântico. Então, é um ponto estratégico para a chegada e a saída de mercadorias, ou seja, venda interna e externa para outros países. Então, muitas empresas se instalaram na região Nordeste por essas condições, né, que a gente pode considerar não tão favoráveis, mas por essas empresas foram e geraram emprego e renda nessa região Nordeste. Então, o Rio São Francisco, ó, que é um rio que percorre desde lá da região Sudeste, nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e agora ele vai chegar até o Ceará. Essas águas, né, não secaram o rio, eles desviaram o curso do rio para que essa água chegasse à população. Então, isso vai favorecer a melhoria nas condições de vida da população. E a gente vai ver agora como o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios lá do Nordeste, tem aumentado com essas políticas públicas, ou seja, com essas ações do governo, com o programa como Agro Nordeste, para trazer melhoria para a agricultura, para a pecuária, para o abastecimento de água da população. Então, observem comigo agora sobre o IDHM. Olha só, a Pesquisa Nacional sobre a Amostra de Domicílios de 2017 do IBGE, quando a gente vai observar lá territorialidades. Então, o Brasil em 2017 estava com IDH de 0,778, ou seja, estava num nível bom. E a gente vai observar que esse RM que aparece na tela trata-se das regiões metropolitanas, ou seja, não é apenas a cidade, a capital, mas um conjunto, né, um grupo de municípios, como nós já estudamos. Então, a região
Metropolitana de Fortaleza está com IDH, ó, bom, está com 793. A Grande Teresina também está com IDH, então observem aqui a região metropolitana de Maceió, a região metropolitana de Natal, Petrolina, Juazeiro, Recife e Salvador, todas elas, ó, observem aqui no lado que eu coloquei para vocês alguns indicadores sociais. Então, melhorou as condições de vida da população, como alimentação, educação, saúde, diminuição da mortalidade infantil, né, assistência às grávidas no pré-natal, medicação, trabalho. Então, isso são fatores que melhoram as condições de vida da população, ok? Então, vamos voltar ao exercício, lá o exercício 1, para a gente relembrar, vamos revisar o que a gente viu na nossa aula de hoje. Quantas informações, né, pessoal, sobre a nossa linda região Nordeste. Então, vamos revisar o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós falamos sobre o relevo da região Nordeste, nós vimos que é formado por planalto, por planície. Nós vimos também que, né, o clima tem o clima semiárido. Então, nós vimos também sobre os biomas da região Nordeste. Então, uma região bem peculiar. Por quê? Tem divisa, observem aqui o mapa, a região Nordeste, ela tem, ó, divisa com os estados do Pará, com o estado, região norte, né, com a Amazônia, divisa com os estados da região centro-oeste, no caso aqui Goiás, divisa com os estados da região sudeste, aqui ó, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, dependendo da localização do estado, do município, a região nordeste, ela terá clima, vegetação e relevo diferentes. Então, vamos revisar agora as capitais da região Nordeste, tá bom? Olha só, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Ó, agora eu vou perguntar para vocês, e você vai pesquisar também para escrever no seu caderno, os gentílicos, né? Quem nasce no Maranhão é maranhense. Quem nasce no Piauí, piauense. Quem nasce na Bahia é baiano. Quem nasce no Ceará é cearense. Quem nasce no Rio Grande do Norte, olha só, eu vou deixar dever de casa desses outros aqui, tá bom? De Salvador, Alagoas, sergipanos, alagoanos, os pernambucanos, tá bom? Os capixabas. Volta aqui comigo, pessoal. É muito importante que você não falte às suas aulas, tá bom? Avisa teus colegas também, nós já estamos com as aulas presenciais. Você deve ir no dia que é o seu grupo e não deixe de estudar. Então, hoje nós vimos as peculiaridades sobre a região Nordeste. Vimos também que o Brasil foi dividido em regiões por conta dessas características, né? De vegetação, clima. Então, quem divide o Brasil em 5 regiões, em 5 grandes regiões? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, para nós estudarmos essas condições, esses fatores, o clima, a população, o IBGE está sempre, né, verificando, fazendo essa contagem da população anual. Então, os dados que a gente está trazendo para vocês aqui são dados atuais. É necessário que você revise o assunto de hoje, porque é uma região que tem 9 estados, é a região que tem mais estados no nosso país. Por quê? Geografia é importante? É importante. Você vai viajar, você vai passear de férias e também pense na sua vida futura. Se você for trabalhar em outras regiões, é importante que a gente conheça o nosso país, não só para o nosso próprio benefício, mas também se você vier um estrangeiro na nossa cidade e perguntar onde é que fica a região norte, onde é que fica a região nordeste, qual é a cultura da tua região? Então, por isso nós temos esse nosso encontro para que você continue estudando. Não deixe de revisar, pegue o teu livro didático e eu vou mostrar para vocês agora as referências, onde eu busquei todas essas informações das nossas aulas. É necessário que você acompanhe junto com a sua professora e faça os exercícios do capítulo relacionado à região Nordeste, tanto os estudantes do 4º ano quanto do 5º ano. Então, observem comigo as referências, onde eu busquei essas informações para nossas aulas de hoje. Hoje, eu busquei informações no site do Brasil Escola. A autora,
Rafaela Souza. Também o nosso vídeo do YouTube sobre a transposição do Rio São Francisco no canal do TV Brasil. Nós vimos também o Atlas do Brasil sobre o IDH das regiões metropolitanas do Nordeste, tá bom? Então volta aqui comigo, pessoal. Atenção, papais, mamães, não deixem de comparecer à escola assim que chamados. Cuidem bem das nossas crianças, né? Estamos também no Outubro Rosa, o nosso 4 aqui mudou de cor. Atenção, mamães, vovós, compareçam às unidades de saúde para vocês fazerem os seus exames preventivos, né? Ao câncer de mama, ao colo do útero. Então, fiquem estudando, acompanhem as nossas crianças e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!